Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 18 de agosto. A família franciscana celebra hoje os mártires da Revolução Francesa. Mais de 839 clérigos que foram martirizados entre 1789 a 1799. E dentre eles nós temos 3 frades capuchinhos. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, um grupo de fariseus aproximou-se de Jesus e, para o tentar, perguntou: Mestre, um homem pode dar uma carta de divórcio para sua mulher? Jesus respondeu: Por acaso não lestes nas Escrituras que desde o início Deus os constituiu homem e mulher e disse: Um homem deixará sua casa, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não serão dois, mas uma só carne. Por isso que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus insistiram: Então, como é que Moisés deu permissão para o homem dar uma carta de divórcio à sua mulher? Jesus respondeu: Ele fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Mas no início não era assim. Por isso eu vos digo que todo homem que der uma carta de divórcio à sua mulher comete adultério contra a primeira. E a mulher se casa com outro homem também comete adultério. Os discípulos responderam também a Jesus: Mestre, se é assim a situação do homem e da mulher, então não compensa casar. Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, nem todos conseguem compreender isso. Há homens que nasceram incapazes para o casamento. Há outros que foram feitos eunucos por causa da mão de outros homens. E há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender essas coisas, que compreenda. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é um assunto muito delicado, muito espinhoso para a nossa pastoral. Principalmente porque nós estamos inseridos numa cultura divorcista muito forte, onde os desenhos animados, as novelas, os livros e todos os meios de comunicação sociais, eles vão preparando o coração da pessoa já para uma cultura de descarte e de divórcio. Por isso é um assunto que os pastores não gostam de tocar, que os padres evitam tocar, porque nos colocam diante de uma sensibilidade humana muito profunda, dado que em nossas assembleias e em nossas famílias estão muitos homens e mulheres experimentando uma segunda união conjugal. Mas a palavra de Deus e a disciplina da igreja continua ainda a mesma. De tal modo que hoje a pastoral familiar em nosso país, nessa semana que nós estamos celebrando a Semana Nacional da Família, e estamos refletindo entre família, fonte de todas as vocações, ainda hoje faz-se necessário esclarecer esse grande dilema pastoral que todos nós padecemos. Muitas igrejas retiraram esse evangelho dos seus cultos. Muitos padres têm medo e vergonha e insegurança de tratar sobre esse assunto, porque é um assunto pastoral muito delicado. Mas nós precisamos enfrentar a situação com muita humildade, com muita misericórdia, mas também na verdade. Por isso a pergunta hoje que é feita a Jesus é para colocá-lo em tentação. É permitido ao homem dar a uma mulher uma carta de divórcio? Jesus vai falar de divórcio, Jesus vai falar de celibato, e Jesus também vai falar de fidelidade conjugal. Por isso ele vai lá no passado, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e também capítulo 2, versículo 24, e ali ele vai trazer uma palavra desde o início. E desde o início aqui significa com autoridade antiga. Jesus apela para um amor matrimonial, aliança, feito junto com o Senhor, porque o matrimônio cristão é a 3. É o homem, a mulher e o Senhor. E não é um mero acasalamento humano,
não é um mero contrato social, mas é uma aliança de amor matrimonial com o Senhor, que precisa ser feito e lançado na liberdade, na consciência e na fé. Os fariseus vão tomar Deuteronômio 24, 1, para poder trazer de volta a permissão que Moisés dá. Mas Jesus vai falar, ele faz isso por causa da dureza do vosso coração, por causa da vossa incapacidade de viver esse amor matrimonial de aliança com o Senhor. Mas ele vai dizer, mas desde o início não era assim. Por isso ele vai recordar, se um homem dá uma carta de divórcio à sua mulher, ele comete adultério contra a primeira. Os discípulos, como os casais de hoje, vão falar assim, mas se é assim a situação do homem e da mulher, então não compensa casar. Quantos homens e mulheres cristãos têm medo de casar na igreja? E quantos até hoje são capazes de dizer que o casamento da igreja é maldição, não dá certo, que quando casa na igreja não dá certo. Quer dizer, o que antes era bênção virou uma maldição. E Jesus não vai ceder. Jesus não vai se intimidar. Jesus não vai ficar amedrontado. Mas ele vai tratar da situação com muita realeza, com muita concretude. E vai fazer essa catequese de um amor matrimonial, aliança com o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos dos casais da segunda união, nós estamos falando de homens e mulheres sérios, de homens e mulheres que tiveram um casamento válido dentro da igreja, porque a igreja faz distinção entre casamento e sacramento. Nem todo casamento que acontece na igreja é sacramento, principalmente se ele nasce na mentira, se ele nasce num erro. Aí Jesus fala do casamento ilegítimo. E esse aí Jesus diz, o Senhor não uniu. Porque uma união feita na mentira, uma união feita no engano, não há o sacramento. E esse aí é ilegítimo. Por isso Jesus vai dizer, quando um casamento nasce na ilegitimidade, na falsidade, aí sim esse casamento é falso. E aí sim pode se dar uma carta de divórcio. Mas quando há um sacramento, quando há uma aliança livre, consciente de fé, a igreja não tem autoridade para tratar sobre isso. E quando um irmão e uma irmã, então, que ao ver a sua vida conjugal falir, ao ver aquela vida matrimonial se acabar e vai formar uma relação com uma outra pessoa, a igreja vai colocar a sua disciplina eclesiástica, principalmente com relação ao sacramento da comunhão. Porque a igreja vai nos ensinar que os nossos casais que estão vivendo uma segunda união não devem participar da comunhão do corpo do Senhor. Devem buscar a oração conjugal, devem buscar a vida da misericórdia, devem buscar também ir à igreja aos domingos e pedir ao Senhor sempre a santidade. E a igreja mãe, com o braço aberto, não vai abandonar esses irmãos e irmãs, esses filhos e filhas, mas vai acolhê-los dentro de uma outra ótica, de uma outra perspectiva, que ela chamará de Domingo com Cristo, Domingo do Bom Pastor, Domingo da Misericórdia, para acolher esse irmão e esta irmã que está vivenciando uma segunda união e quer buscar a santidade de vida. Mas a igreja vai procurar sempre estabelecer os critérios para proteger a santidade, a unidade e a indissolubilidade do matrimônio. Eu sei que esse é um assunto muito espinhoso. Eu sei que esse é um assunto que causa muito descontentamento sobre todos nós, mas nós não podemos fugir dele. Nós não devemos ter medo de tratar sobre este assunto e de acolher os irmãos e irmãs que após então sair de uma vida conjugal que foi selada numa aliança da igreja, que sejam capazes também de ser acolhidos. Que essa palavra de Deus ajude a mim e a você a termos discernimento, clareza e misericórdia, para acolhermos todos aqueles e aquelas que virem até nós. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui na comunidade paroquial de Nossa Senhora da Conceição, em Carneirinhos, e às 19 horas, o tríduo de Nossa Senhora da Saúde, na comunidade São João Batista, aqui também em João Molevade. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora, Mãe das Vocações, rogai por nós. Paz e bem.